Olá, gente. 15º e último exercício da lista de apoio da semana 5 de Física 1. O enunciado. Uma massa de 0,2 kg é fixa na extremidade de um barbante e é girado no plano vertical. A massa executa movimento circular de raio igual a 0,8 metro, de modo que em cada intervalo de ΔT igual a 1 segundo, a massa completa 2 voltas. Então, se a cada 1 segundo essa massa ela dá 2 voltas, significa que o período, que é o tempo que demora a partícula dar uma volta, é igual a 1 segundo dividido por 2, ou seja, 0,5 segundo. Aí o exercício pede para determinar força tensora no fio quando a massa estiver passando pelo ponto mais alto da trajetória e pelo ponto mais baixo da trajetória. Bom, e por que isso é importante? E por que isso vai fazer diferença, né? Se a massa está presa pelo barbante, por que faria diferença ela estar na parte alta ou na parte baixa? Bom, normalmente quando a gente faz esses exercícios, inclusive nos exercícios anteriores que a gente resolveu aqui, a força-peso e a força centrífuga, elas estão em eixos diferentes, né? Normalmente você tinha a situação assim. Imagine que esse disco ele está no plano, né, no plano horizontal. Então, a força-peso do objeto ela sempre está para baixo em todos os pontos. Está para baixo, está para baixo. E a força centrífuga sempre está para fora. E a força centrípeta, quando existe, ela sempre está para dentro, na direção do centro. E isso acontece em todos os casos. Quer dizer que entre a força centrífuga, ou a força centrípeta, e a força-peso, sempre tem um ângulo de 90 graus. Quer dizer que a força-peso não vai influenciar na força centrípeta ou na força centrífuga. Por isso que elas são independentes e não interferem uma na outra. No entanto, nesse exercício, esse plano no qual está contido o percurso circular, ele está na vertical. Então, para vocês, estaria mais ou menos assim. Tudo bem? Isso significa que, agora girando e observando de frente esse movimento. Consegui fazer um círculo decente. Quando a partícula está nesse ponto alto, lembrando que isso está na vertical, então estaria assim. Ela não está no plano da lousa. Quando a partícula está na parte alta da trajetória, o peso está apontando para baixo e existe uma força centrífuga apontando para cima. Quando a partícula está na parte de baixo da trajetória, eu tenho a força-peso apontando para baixo e a força centrífuga também apontando para baixo, porque ela é uma força que faz com que a partícula tenha a tendência a fugir, né, da trajetória, né, só que radialmente ao percurso.
Espero que vocês tenham entendido essa parte da direção da força centrífuga. Ela é uma força radial. Tem a força tangencial, ou vetores tangenciais, a curva. Se você considerar isso, forças ou vetores tangenciais fazem um ângulo de 90 graus com uma reta do ponto que a gente está estudando até o centro da curva, e vetores radiais, eles têm a mesma direção dessa reta que liga um ponto de interesse ao centro do percurso circular. Então percebam que nessa parte alta, peso e força centrífuga têm a mesma direção, só que sentidos diferentes, sentidos contrários. Nessa parte baixa, peso e força centrífuga, elas terão mesma direção e sentidos iguais também. Mesma direção e mesmo sentido. Então aqui elas vão se somar, aqui elas vão se subtrair. Bom, desculpem. Então, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o peso desse objeto, que tem massa 0,2, vai ser 2 vezes 10. Opa, desculpem. A massa é 0,2, relação a 10. Então, peso 2 newtons. Então, em qualquer dos casos, o peso é 2 newtons. A força centrífuga, essa é a massa vezes a aceleração centrífuga, que é igual, portanto, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curvatura, que é igual, por sua vez, a 0,2 vezes a velocidade escalar desse permissível. Não, a gente tem que determinar a velocidade escalar. Beleza, então vamos determinar a velocidade escalar. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular, por sua vez, é igual a 2π dividido pelo período. Por isso que era importante a gente determinar o período inicialmente, vezes o raio. Então, velocidade escalar, 2π sobre 0,5 vezes o raio, que é 0,8. Finalmente, a velocidade escalar será igual a 10,05 metros por segundo. Então, voltando na fórmula da força centrífuga. 10,05 ao quadrado dividido por 0,8, que é o raio da curvatura. Resolvendo essa continha, temos que a força centrífuga é igual a 25,27 newtons.
Bom, agora que a gente tem a força-peso, né, que é característica do objeto que está em movimento, e a força centrífuga, que ela é o resultado da velocidade escalar, do raio e da raio de curvatura do movimento e da massa do objeto. A gente pode determinar agora a força tensora no fio que mantém esse objeto nesse movimento circular. Vamos devagar. Nesse primeiro caso, a força tensora, vamos chamar de força resultante, ela vai ter que se igualar ao resultado dessas forças que estão atuando. Porque a força-peso, a maior dessas forças, ela vai ser, como posso dizer, limitada ou atenuada, melhor dizendo, pela força que está no sentido contrário. Como vai ter uma diferença entre essas forças, ela vai ter que ser equilibrada justamente pela força tensora. Então a força tensora vai ser igual à força resultante em módulo, mas ela vai ter sinal oposto. Então, nessa situação que a massa está no ponto alto da trajetória, que as forças peso e força centrífuga têm a mesma direção, só que sentido contrário, a força resultante será igual à força centrífuga menos a força peso. A força centrífuga é 25,27 menos o peso, 2 newtons. A força resultante igual a 23,27 newtons. Então percebam que a resultante dessas forças está para fora, né? A força centrífuga é bem maior do que a força peso. Então vai ser uma força para fora, radial para fora. Então a força tensora, ela vai ter que fazer com que o objeto se mantenha nessa trajetória. Eu posso dizer que a força tensora é igual a menos a força resultante. A força tensora igual a menos 23,27. Depende também, newtons, né? Depende também de alguns pontos de referência. O importante é saber que a força tensora ela é igual em módulo à força resultante, mas tem sinal contrário. Já nesse ponto baixo da trajetória, a força resultante será igual ao peso mais a força centrífuga. A força resultante será igual a 2 mais 25,27. Força resultante igual a 27,27 newtons. Da mesma maneira, a força tensora dessa situação será igual a menos 27,27 newtons. O exercício é bastante interessante porque analisa duas forças que se mantêm, né, com o mesmo módulo, mas por conta da trajetória cíclica, uma hora elas estão concorrentes e outra hora elas estão sendo adicionadas uma à outra. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil a resolução desses exercícios para vocês, né, para estudo, para entender melhor o conteúdo. Normalmente eu não reclamo, mas acho que dessa vez eu tive que fazer tripas coração. Eu agradeço pela atenção dos que
estão assistindo essa aula. E é isso aí. Dúvidas, mandem agora pelo canal do Telegram, no grupo, né? A inscrição, o link de convite para o grupo do Telegram está na descrição deste vídeo. Os grupos de WhatsApp estão fechados. Espero no futuro próximo encerrá-los. Passar todo mundo para o Telegram, ou todo mundo que puder para o Telegram. Legal? Então coloquem lá suas dúvidas ou os comentários desse vídeo. Então até uma próxima, gente. Bons estudos!